Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa disciplina então de Programação Orientada a Objetos. Eu sou o professor Anderson Macedo e estamos começando a nossa segunda aula, tá? Revisando um pouquinho o que nós aprendemos, o que nós vimos de conteúdo na primeira aula, né? Nós aprendemos, então, quais são as definições e os conceitos iniciais, por exemplo, de objeto, de instância, né? Eu falei bastante que quando você faz, então, a materialização de um objeto dentro de uma classe, você está fazendo a instância, né? Então, a instância é isso. Pedi até para você deixar grifado, para você não esquecer, né? Que a instância é a materialização de um objeto, ou seja, de valores, tá? Dentro de um objeto na classe. Tudo bem? E aí, nessa aula de hoje, vamos falar, então, de um assunto, né? Aliás, sobre dois assuntos, herança e polimorfismo, tá? Completando então, a nossa primeira aula. E aí na parte do contextualizando, mais uma vez aparecendo classe e objeto e encapsulamento. São três conceitos que nós já aprendemos. Nós já vimos um pouco de prática nesses três conceitos, tanto de classe quanto de objeto, e o mesmo acontecendo com encapsulamento, tá? Só que nós vamos utilizar isso no exemplo da aula de hoje também, tá? E aí os assuntos aparecendo aqui em negrito destacados, que daí são os focos da aula de hoje, herança e polimorfismo, tá? Então vamos aprender aí do ponto de vista prático, tanto na parte de análise, então eu quero mostrar para vocês um diagrama de classe implementando, ou seja, aplicando uma herança, e depois nós vamos para o NetBeans, a parte de código-fonte, e eu vou mostrar para vocês a criação desse modelo, desse diagrama de classe com a implementação da herança, que na verdade o nome do relacionamento é generalização, tá? Dentro do NetBeans, ou seja, como que nós fazemos a representação do diagrama de classe, como que eu pego um diagrama de classe e vou lá no NetBeans e crio então as classes de código dentro de um projeto na linguagem Java, tá? Então frisando aí, estamos trabalhando com a linguagem Java para esta disciplina. E polimorfismo, a mesma coisa, tá? Então tem alguns conceitos, a gente vai explicar, eu vou falar para você o que significa, tá? E como se aplica, tá? E ainda por cima, né, além disso, dar exemplos, ok? Porque não basta você explicar o conceito e chegar no código e falar, ó, o polimorfismo é assim, né? Porque, por exemplo, herança, eu não posso falar só para você que herança em Java eu obtenho através dessa palavrinha aqui, extends. Eu tenho que explicar, dar um exemplo prático, tá? Para que você possa, então, fazer uma associação da realidade, ok? E da parte técnica, que é o que nós estamos vendo, sempre baseado em conceitos da programação orientado a objetos, ok? Bom, então, a aula de hoje também vai ser bem didática, vai ser bem dinâmica, tá? Eu estou com um projeto aqui semi-pronto dentro do NetBeans. Algumas coisas nós vamos desenvolver, outras estão prontas para facilitar, ok? E aí a gente vai trabalhando dentro desse projeto. Vou mostrar também a parte do diagrama de classe, para que não fique nenhuma dúvida, ok? Do que nós estamos fazendo aqui então na aula, na disciplina, certo? Bom, então vamos lá para o nosso conceito, tá? E quero desejar desde já aí uma boa aula, né, a todos nós. Vamos lá para o próximo conceito. Perfeito, né? Então, o primeiro assunto aí da aula, falando já sobre herança, explicando aí herança, né? Os comportamentos, as características, o que é a herança e o que representa a herança dentro de um cenário do desenvolvimento de um projeto, tá? Porque uma coisa é nós entendermos o que é uma herança. Então, nós, por exemplo, temos alguns tipos de herança. Nós temos lá as heranças hereditárias, né? Nós temos também as heranças genéticas, certo? Uma herança hereditária, ela pode ter, por exemplo, características físicas. Por exemplo, o meu pai é calvo, então hereditariamente, ou seja, por herança, eu posso adquirir esse comportamento, essa característica, né, do meu pai, por herança, ok? E existe também algumas outras coisas sobre o comportamento.
Por exemplo, o meu pai ou a minha mãe ou alguém da minha família tem um comportamento, por exemplo, X ou Y, né? Um pouco mais agitado, um pouco mais calmo. E por herança, né, hereditária, eu posso também herdar esse tipo de comportamento, tá? Então tem algumas características e alguns comportamentos, né? E aí também nós temos lá, por exemplo, as heranças financeiras, né? Que interessa a todos, por exemplo, né? Por exemplo, algum ente querido seu vai deixar de herança os seus bens, né? Então isso também é uma forma de herança. Agora, qual é a herança que nos interessa aqui da parte de programação? Vamos aqui para o Note e eu quero começar a mostrar para você a parte aqui do diagrama de classe, tá? Então nós vamos trabalhar agora em um modelo de 3 classes, tá? Então tem uma pronta aqui, eu já vou dar um zoom aqui para você acompanhar um pouco melhor comigo. E aí nós vamos falar um pouquinho desse modelo e finalizá-lo, ou seja, né, construir aí as classes faltantes, ok? As classes que faltam aí para cumprir esse modelo. São 3 classes basicamente, uma você já está vendo aí, a classe pessoa, e aí nós vamos criar mais 2 classes para representar a herança. Essa classe aqui é uma classe tranquila, básica de se entender, como nós já falamos de classe na aula passada, ok? Então aqui eu tenho as características, ou seja, os atributos, né? E aqui na parte de baixo eu tenho as operações. Lembram-se sempre de não confundir operações com métodos. Eu estou aqui onde? No diagrama de classe, né? Parte de design, parte de modelagem. Isso aqui não é um método, isso aqui chama-se operação. Lá no NetBeans, lá no código-fonte, eu vou implementar esta operação. Quando eu implemento uma operação, aí sim eu estou codificando, eu estou então transformando-a em um método, tá? Aqui no diagrama de classe sempre não se esqueça de nomeá-la como operação. É normal, né? Algum equívoco ou outro, às vezes, né, a gente fala sem querer, mas aqui nós chamamos de operação. Então nessa classe eu tenho 3 atributos privados, sempre partindo desse princípio, criando os atributos aqui privados. Então esse menos aqui do lado esquerdo quer dizer isso, quer dizer que esses atributos são privados. Por quê? Para trabalharmos com o encapsulamento, né, lá dentro do NetBeans, tá? Então dentro do NetBeans nós vamos trabalhar com encapsulamento. Então por isso que nós fazemos dessa maneira aqui privado. E aqui eu tenho uma operação, né, com o nome de gravar do tipo void. Se eu selecionar aqui, rapidamente eu consigo, vou selecionar a classe, rapidamente eu tenho aqui algumas informações sobre a classe aqui do lado esquerdo, né? Classe pessoa, né? Se ela é abstrata ou não, trata-se de uma classe concreta, tá? Isso aí, se eu não me engano, nós vamos relatar ainda, nós vamos ver aí as diferenças entre a classe abstrata e classe concreta nos próximos conceitos, tá? Mas essa classe aqui é uma classe normal, uma classe comum, ou seja, uma classe concreta. E aí eu quero criar mais 2 classes nesse modelo para completá-lo. Então vamos lá. Eu estou num diagrama de classe, né? Aqui em cima estão disponíveis para que eu possa utilizar os componentes, ou seja, tudo que eu posso colocar dentro de um diagrama de classe. Então eu vou colocar mais 2 classes aqui. E o nosso modelo é um exemplo clássico da classe pessoa, tá? Então, um exemplo clássico da classe pessoa, fazendo aqui uma classe física e uma classe jurídica. Somente isso. Então, aqui eu vou criar a classe física, sempre primeiro caractere maiúsculo, e aqui eu vou criar a classe jurídica. Tudo bem? Na classe física, no início, ou seja, de imediato, eu não vou trabalhar com operações nem na classe jurídica. Eu quero fazer aqui a representação de uma herança, tá? Então, para utilizar a herança, primeiro você tem que saber, por exemplo, ok, aprendi a utilizar a herança. Em todo modelo, né, eu vou conseguir. Em todo modelo, será que é adequado eu utilizar a herança? Não, isso você tem que analisar, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou dar um exemplo que é adequado, ou seja, né, que você pode utilizar a herança, certo? Então, a herança é mais ou menos assim, eu tenho uma classe pessoa e aqui eu tenho 3 atributos, código, nome e endereço, tá? Eu tenho que criar mais 2 atributos relativos a essas 2 classes, a classe física e a classe jurídica. Só que eu sei que a classe física ela vai ter um campo específico, tá?
que é o campo de CPF, que a classe jurídica não tem. Por quê? Porque pessoa jurídica tem o CNPJ. Então nós entramos em um problema, ou seja, em um cenário que é passível da utilização de herança, ok? Então quero que você me entenda quanto a isso. Então aqui o que eu vou fazer? Na classe física eu vou criar um atributo privado a esta classe aqui para gravação do CPF, e na classe jurídica eu vou criar o CNPJ. Tá? Então, na classe física não vai ter CNPJ e na classe jurídica não vai ter CPF, cada um na sua ali. E eu não vou criar na classe pessoa justamente por quê? Para fazer aqui, então, a criação da herança. Voltando comigo aqui, então, vai ficar desse jeito, ó. Qual é o relacionamento aqui da herança? É esse cara aqui, ó. Só você parar o mouse em cima, ele vai escrever ali, ó, generalization ou generalização, tá? Esse é o relacionamento da herança. Eu vou pegar esse cara aqui, vou selecionar com o mouse, sempre eu vou clicar aqui na classe filho, clico, seguro e arrasto para a classe pai ou para a classe mãe. Ó, então a herança sempre aponta, né? A seta sempre aponta para quem vai herdar as características e comportamentos. Então significa o que aqui? Ó? Que a classe pessoa, né? Ela vai transmitir as características e comportamentos dela para a classe física. Certo? E eu posso falar ao contrário também. A classe física está herdando, ok? Da classe pessoa o quê? Tudo que ela tem. Então, esses três atributos e essa operação está herdado, tá? A mesma coisa eu vou fazer na classe jurídica. Então, olha só. Eu vou fazer aqui a mesma coisa. Eu clico, seguro e arrasto, solta ele e vai fazer isso aí para mim. Estaria certo assim, algumas notações ele faz como se fosse, ele une aqui, né? Então, olha só, eu vou selecionar só uma, clico na bolinha da ponta aqui, ó, clico, seguro e arrasto e vou jogar na pontinha da outra ali, ó, e ele vai fazer isso aqui para mim, ó, tá? Então, dos dois jeitos estão corretos. Faltou agora criar aqui o atributo na física, ó, que vai ser o CPF, certo? Vou deixar do tipo inteiro mesmo aqui, tá? Para não demorar muito. E aqui na classe jurídica, a mesma coisa, CNPJ. Então, partindo do princípio que o banco de dados vai trabalhar somente com valor numérico. Eu já expliquei na aula passada que aqui eu não consigo trabalhar com o CPF do tipo inteiro, porque o valor inteiro ele vai desconsiderar o zero à esquerda. Eu até disse, ó, o meu CPF ele começa com zero, então já não consigo utilizar aqui inteiro, tá? Mas vamos manter dessa forma aí. CPF inteiro, CNPJ inteiro, tá? E esse código aqui é um código geral, um código da pessoa, tá? Que não é nem o CNPJ e nem o CPF. Então fica desse jeito aqui, ó. Tá? Agora explicando o que quer dizer isso. Bom, a classe física, tá? Ela tem só o atributo CPF aqui dentro dela. Só que por herança, tá? Eu vou conseguir, através da classe física, além desse atributo CPF, também ter acesso, ou seja, também codificar, né? Implementar lá no código, os atributos código, nome, endereço e a operação gravar. Todos que estão na classe pessoa. Professor, mas como? Através da herança. E a mesma coisa aqui na classe jurídica, tá? Então, é para isso que serve a herança. Vamos para o nosso próximo conceito. Muito bem, tá? Então vamos continuar aqui com o nosso modelo, tá? Com o nosso diagrama de classe. Agora que nós já finalizamos aqui a parte de confecção, tá? Nós vamos aí então dar entrada em como que eu faço a representação, tá? Desse diagrama de classe no código-fonte, tá? Então pode vir aqui comigo no Note novamente, tá? Vai ser dessa maneira aí que nós iremos trabalhar, tá? Então agora eu tenho que representar esse modelo, esse diagrama de classe aqui lá no fonte. Vamos para o slide um minutinho, só por gentileza. Ó. Bom, a herança, então, só para a gente não deixar de passar aí a parte teórica, tá? Representa a prioridade pela qual, né, a classe pode herdar características e comportamentos de uma outra classe. Ok? Então, a herança é exatamente isso. Se você voltar aqui no modelo, aqui comigo no Note, você vai ver que ó, é exatamente o que está dizendo o slide, tá? Uma classe, tá?
ela vai estar herdando, então, né, representa, então, a prioridade pela qual a classe, tá, que, por exemplo, a classe física aqui pode herdar características, que são os atributos, e comportamentos, que são as operações, de uma outra classe, que é essa classe pessoa, tá? Eu estava falando um pouquinho sobre os tipos de herança, quer ver? Acompanha comigo no slide lá, ó. Herança hereditária, olha lá, como o próprio nome já diz, é uma herança, muitas vezes, né, que você vai herdando aí por gerações, olha só, é uma hereditariedade. Exemplo que eu dei, ó, característica física, então, né, você, por exemplo, é calvo, você tem, por exemplo, o nariz um pouco mais redondo, um pouco mais pontudo, né? Então, existem características físicas aí que você herda, né, do seu pai e da sua mãe. Por isso, né, que, por exemplo, quando alguém encontra você com o seu pai, com a sua mãe ou com o seu irmão, fala, nossa, mas vocês são muito parecidos. Por quê? Por causa das características hereditárias. Herança por direito, olha só, representa o conjunto de bens, direitos e obrigações que uma pessoa falecida deixa aos seus sucessores. Então, aquela parte que eu estava falando ali para você da herança por direito, né? Tudo bem, pode voltar aqui no Note comigo mais uma vez. E aí, esse é o diagrama, então, que nós iremos implementar, tá? Vamos lá, então, aqui para o NetBeans. E aí, aqui dentro do meu projeto, eu já tenho algumas classes pré-definidas, ok? Uma das classes que eu tenho aqui, olha só, essa que está sendo exibida aí é a classe de teste, tá? Então, qual é o nome desse projeto meu aqui, ó? Herança Aula 2, tá vendo aqui, ó? Projeto Herança Aula 2. Eu tenho uma série de classes aqui, eu tenho também interfaces, já vou explicar para você tudo isso, tá? Mas, por enquanto, vamos frisar, né? Vamos focar no nosso modelo. Então, quantas classes eu tenho aqui? 3. Quais são elas? Pessoa, a classe física e a classe jurídica, correto? Então, aqui, ó, vamos lá. Classe pessoa, olha só. A classe pessoa está aqui criada já, tá? Então, eu tenho os atributos código, nome e endereço. O encapsulamento já está realizado, que são a criação aqui dos sets e gets, né? Revisando, então, encapsulamento só para que você não esqueça, né? O encapsulamento, então, são os métodos públicos, ou seja, é uma chave de acesso ao atributo privado por meio de 2 métodos públicos. Então, eu tenho ali o atributo nome. Tá? Como é que eu faço para chegar nesse atributo, sendo que ele é privado por meio de uma outra classe? Eu vou utilizar o encapsulamento. Então, são 2 métodos públicos. Um, para eu recuperar valor do atributo privado, e aí eu vou utilizar os gets, e o outro para setar, para input de dados, para inserir, tá? Que vai ser os sets. É dessa maneira que eu faço, tá? Vamos lá para o Note novamente. Então, aqui está tudo aqui, ó. O get, ó, por exemplo, né? Eu tenho 3 aqui, ó. Código, nome e endereço. Então, eu tenho o get código, set código, get nome, set nome e o get endereço e o set endereço, tá? E aí, lá no modelo, nós temos também aqui a operação gravar, tá vendo aqui, ó? Operação gravar, do tipo void. Então, tá aqui um método gravar. E aí, dentro desse método, eu posso colocar qualquer linha, ou qualquer trecho, qualquer bloco de comandos. Então, eu vou escrever aqui dentro de um system out, um system simples, né? Dentro do método gravar. Só para ficar aqui com uma linha de código, tá? Escrevi aí, dentro do método gravar. Ok? Vamos lá para o slide, ó. Olha só, acompanhem, né? Vamos acompanhar os exemplos com o professor. Então, o que está acontecendo nesse momento? Nós estamos aqui vendo, tá, as 3 classes iniciais que nós tínhamos lá no diagrama de classe na UML, ok? Então, na modelagem, eu tinha lá o diagrama de classe e eu tenho a classe pessoa, a classe física, a classe jurídica e implementação com a implementação da herança, tá? É isso que nós estamos fazendo e mostrando aqui para você dentro do projeto do NetBeans. Vamos voltar aqui para ele, por gentileza. Perfeito. Então, aqui, ó, além dessa classe pessoa, obviamente eu tenho que ter a classe física, vamos lá para a classe física. E se você lembra, ó, aqui tem um método criado, tá? Mas e se você lembra, dentro da classe física, eu tenho somente o atributo CPF. Tá aqui, ó. Certo? E aqui dentro eu tenho o getCPF, ó, o encapsulamento aqui embaixo, ó, o getCPF que retorna
certo? O atributo privado CPF e o set CPF, né? Que vai pedir um CPF na hora que for executar esse método aqui e o que ele faz? Pega o valor aqui pelo parâmetro e atribui dentro do atributo privado que está aqui em cima, certo? Perfeito. E aí a classe jurídica, olha só, ela está mais crua aqui, ó, né? Porque ela vai fazer a mesma coisa. Aqui não está feito o encapsulamento, a gente pode fazer, ó, tá? A classe jurídica, aqui eu criei o atributo privado CNPJ, tudo bem? Olha lá, classe jurídica, o CNPJ está aqui, ó. Então, nós criamos ele aqui. Para encapsular, ó, aqui ele está até string, tá vendo? Certo? Então, acho que a gente poderia alterar o modelo para ele ficar idêntico. Selecionei aqui o atributo, opa, Ctrl Z, selecionei aqui o atributo, deixa eu tirar um pouquinho do zoom, botão direito, opção refatorar e aqui eu vou em encapsular campos. E aí ele vai gerar para mim, ó, os gets e sets para esse método, para esse atributo privado. Cliquei no refatorar, ele já fez para mim, ó. Então a classe jurídica, já coloquei aqui, ó, vou retirar aqui esses comentários para ficar mais limpo o nosso código. Então eu tinha somente essa linha, aí eu criei o encapsulamento. E olha só, qual é a representação da herança então? Tá? Agora eu tenho que fazer essa linha aqui, ó, tanto para o lado da classe jurídica quanto para o lado da classe física, ou seja, como eu faço a herança. Então a herança no Java é só você colocar aqui, ó, extends pessoa, tá? Então jurídica extends pessoa. Aí eu vou lá na classe física e você vai ver que tem a mesma coisa, ó, extends pessoa, tá? Perfeito. Aí agora, no próximo conceito, a gente vai ver como que eu testo para ver se realmente está implementado a herança aqui. Vamos lá? Muito bem, então vamos lá falando ainda sobre a herança. Nós já vimos ali na classe física e na classe jurídica que eu tenho que colocar o extends, certo? E eu estou herdando de onde? Da classe pessoa. Vamos aqui comigo no Note, ó. Sempre desse jeito, ó, sempre olhando aqui para verificar se o que nós estamos fazendo está correto. Então, ó, a classe física herda de pessoa, a classe jurídica também. Então, é fato que na classe física, ó, eu tenho que mencionar a classe pessoa, tudo bem? E na classe jurídica a mesma coisa. Ó, menciono a classe pessoa. Só que para testar, né, se essa herança está bem sucedida, eu tenho que ir para a tela. Olha só, aqui dentro do meu projeto eu tenho uma classe tela, que é a classe principal. Olha só, como é que eu sei que ela é a classe principal? Porque ela tem um método main, tá? Ou seja, é a classe que quando eu executar o meu projeto, ele vai executar o método main. Então, ó, eu tinha colocado o teste aqui, mas se eu colocar assim, ó, aula, escrever aqui, ó, aula 2 de POO. Ó, POO, tá? Esse projeto aqui, ele é o padrão, ó, tá em negrito, quer dizer o quê? Se eu der um F6 aqui, ó, ele vai executar para mim e vai mostrar, né, o que eu escrevi ali, ó, aula 2 POO. Então, aqui que eu tenho que testar, né, se a herança que nós fizemos, tanto da classe pessoa quanto da classe jurídica, aliás, da classe física, né, tanto da classe física quanto da classe jurídica, está funcionando. Vamos lá no slide, por gentileza. Ó, mais alguns conceitos aí, ó. Definição de classe, tá? E aí é só fazendo aqui, né, uma breve recapitulação do que nós já estamos fazendo. Agora você tem o desafio de desenvolver duas classes no NetBeans, contendo os seguintes dados. Então, olha lá, ó, nome da classe, tá? Funcionário, os atributos estão aí, o nome da classe pessoa, os atributos estão aí. Isso aqui é tranquilo, porque nós já estamos trabalhando com diagrama de classe nos outros conceitos também, certo? Vamos aqui para o próximo, ó. E os exemplos, então, que nós estamos trabalhando, tá? Para quem, por exemplo, eu não entendi aí qual é a ferramenta que o professor está utilizando na prática. Tá aqui, ó. Eu estou utilizando o Astar, tá? Para o apoio aí, então, à modelagem, ou seja, para trabalhar com a UML, eu estou utilizando esse cara aí. Sempre quando eu estou falando de diagramas, é nele que eu estou me pautando.
E para demonstrar a aplicação prática na parte de codificação, na parte de programação, nós estamos então utilizando o NetBeans, tá? Ferramenta de apoio para a POO, que é a nossa programação orientada a objetos. Perfeito, vamos voltar aqui então no Note. E agora nós vamos testar então a herança. Como é que eu faço para testar a herança então? Vamos entender o modelo, ó. Sempre que tem dúvida, volta aqui, ó. Beleza. Essa herança aqui, então, o professor falou que eu colocando o relacionamento, colocando a generalização, eu estou dizendo que da classe física eu acesso, por exemplo, aqui o nome, que está na classe pessoa. Sim, é isso mesmo. Por quê? Se você percebeu, na classe física eu não tenho o nome. Então, se eu não faço herança, eu não consigo acessar esse cara aqui, certo? Então, veja bem, ó, eu vou... Antes da gente fazer aqui, tá? Eu tenho que fazer uma instância da classe física. Então vamos lá. Vou colocar aqui a classe física, vou criar um objeto para essa classe, que eu sempre coloco aqui o nome da classe, só que escrito em minúsculo. Perfeito? E aí eu vou dar um new aqui, que é a instância. Repete o nome da classe, abre e fecha, construtor vazio, ponto e vírgula. A partir daí, eu tenho o objeto física criado aqui, ó, uma porta de acesso para a classe física. Isso aqui é a instância, ó. Lembra? Materialização de um objeto dentro da classe. Ok, fiz isso daqui. Só que para testar, primeiro eu vou voltar lá na classe física e vou retirar a herança daqui. Deixa eu ver se eu consigo, porque já tem outros comandos aqui. Vamos tentar retirar aqui o extends pessoa. Deixa eu ver qual que é o erro que ele vai dar aqui. Não, perfeito, ó, não alterou nada. Então, tirei a informação aqui que tinha o extends pessoa, ou seja, a classe física não está mais com a herança. É como se eu tivesse vindo aqui, ó, selecionado somente essa parte aqui da física e retirado. Ó, então, não está mais herdando. E aí a gente vai testar. Vamos lá na classe tela, eu vou colocar aqui, ó, física, ponto. E aí, o autocompletar, que é o Ctrl barra de espaço, ele vai me mostrar tudo que eu posso fazer aqui, ó. Então, veja bem, ó. Eu não estou tendo acesso aos métodos públicos, tá, que foram encapsulados na classe pessoa. Ó, se eu for lá na classe pessoa, presta muita atenção agora para você entender. Ó. Se eu for lá na classe pessoa, eu tenho aqui, ó, o código, o nome e o endereço. Bom, vamos focar só no nome, tá? No nome aqui, ó. Eu teria que ter acesso ao método, ó, getNome, porque ele é público, e ao método setNome, porque ele também é público. Tá? Então, para eu trabalhar com o nome, eu tenho que ter acesso a esses dois caras aqui. E isso não está acontecendo. Tá? Então, voltando lá na classe tela, ó, Ctrl barra de espaço, por exemplo, ó, set, ele está aparecendo só o set CPF. Vamos lá de novo, ó. Ele só aparece o set CPF. E o get CPF também, que está aqui, ó. Então, a herança não está funcionando. Ou seja, claro, nós apagamos ela. Agora, vamos voltar aqui. Vamos colocar novamente a herança no modelo, vamos aqui dentro do NetBeans, vamos lá na classe física, ó, não pode perder esse raciocínio aqui. Ó. Na classe física eu vou colocar a referência para a herança na classe pessoa, coloquei, tá? E agora eu posso voltar na classe tela e olha só que legal, ó, Ctrl barra de espaço, set, ah lá, está aparecendo o setNome, por exemplo, que é o que eu queria. Perfeito? E o get também, ó, além do get CPF, ele está mostrando o código, ele está mostrando o endereço e está mostrando o nome. E se eu colocar aqui o método, qual era o nome do nosso método mesmo? Ó, gravar. Onde que esse método gravar está? Está na classe pessoa. Professor, mas eu estou na classe física. Bacana. Só que a classe física nós implementamos a herança. É por isso que eu consigo, ó, fazer esse método aqui rodar dentro da classe de tela, né? Implementando, instanciando somente a classe física. Você viu que legal? Então, bem bacana. Por quê? Porque é muito fácil de você implementar, de você provar, né? De você testar também quando está funcionando ou então quando não está funcionando. Então, começou a trabalhar. Aconteceu alguma coisa ali que você não está tendo acesso, você errou em algum desses processos. Volta lá, vê se você realmente fez a herança na classe e aí você tem que instanciar.
Se você fez direitinho, não tem erro. Você viu aqui, né? Eu até testei para que não ficasse nenhuma dúvida. Vamos para o nosso próximo conceito. Muito bem, e agora a gente já chegou, né, nessa parte aí de fazer os testes, então é bem bacana, porque agora a gente já está na classe de tela, ou seja, a classe que faz a interatividade com o usuário, ou seja, com a pessoa que está utilizando o código que você fez. No nosso caso aqui somos nós mesmos, porque nós desenvolvemos e também testamos, então nós também somos o usuário, tá? Mas é bem bacana, por quê? Porque agora você já está começando a provar, né, daquele conceito, daquele código que você está colocando em prática. E aí chegam os momentos do olha, né? Ou então, então é assim que funciona. Então, é bem bacana quando a gente já chega nessa parte. Vamos acompanhar comigo aqui no código mais uma vez. E aí aqui, tá? É muito simples de implementarmos, tá? Outros testes. Tá? Aqui eu fiz somente com a classe física, mas a classe jurídica é a mesma coisa. Só que nós não temos um objeto da classe jurídica aqui, ó. Por quê? Porque a instância, que é essa linha que eu acabei de selecionar, só está feita para a classe física. Então, professor, mas eu quero também implementar, eu quero passar dados, por exemplo, do CNPJ. O CNPJ está na classe jurídica. Não consigo, eu tenho que fazer a instância da classe jurídica também. Tá? Então, anota isso. Vamos continuar aqui com a classe física. Na classe física, ó, você já viu que eu consigo fazer, então, tudo que eu acessar todos os atributos e todas as operações aqui na parte de programação, todos os métodos, certo? Da classe pessoa. Então, na classe pessoa, nós temos lá o código, nós temos o nome e nós temos o endereço, certo? Então, fica fácil de fazer os testes aqui, ó. Por exemplo, vamos apagar esse código aqui. Eu já chamei o método gravar aqui, mas tudo bem, ó. Vamos retirar esse cara aqui, ó. Vamos supor que eu queira passar valores, tá? Dentro aqui, opa, o que eu fiz? Isso. Vamos supor que eu queira passar valores. O que é valores? Sempre que eu falo em valores, são os objetos. Ou seja, eu quero passar um valor real para o código, um valor real para o atributo nome e um valor real, qualquer outro atributo lá, o atributo endereço. Beleza? Então, eu vou passar um objeto. Quando eu trabalho com valor, eu estou falando em objeto. Olha lá, por exemplo, no slide, ó. Tá? Então, estamos acompanhando mais uma vez aí os exemplos, tá, da implementação da herança agora. Voltando no Note comigo, então fica fácil, tá, da gente testar. Olha só, o que eu tenho que colocar aqui? Ó? Eu vou chamar o código. Eu não quero passar um valor para o código. Ó, Ctrl+ de espaço, lá, eu tenho o código. E aí eu vou passar algum código aqui, ó. Isso você pode também, por exemplo, né, quem trabalha um pouquinho com Java, eu posso criar aqui a classe Scanner e pedir para o meu usuário digitar. Já que eu estou trabalhando com a aplicação console, né, aí quando eu executar aqui embaixo, ficaria assim, ó, digite um valor para o código. Aí o usuário vai lá, digita e dá um Enter. Aí vai aparecer ali, digite o nome. Então eu poderia fazer isso também. Para poupar tempo, eu vou passar direto aqui, tá? Dentro do parâmetro do método aqui, ó. Então, o setCódigo pede um código, eu vou passar um código para ele, código 1. Perfeito? O outro que eu tenho é o setNome. Olha só. Tab, beleza. O nome, ele pede um nome, eu vou passar o meu aqui, ó, Macedo. Perfeito? E o outro é o setEndereço, tá? Então, eu vou passar um endereço aleatório aqui, por exemplo, Rua Brasil 100. Tá aí, ó. Vamos executar para ver o que acontece? Vou dar um F6 aqui, ó. Ó, não aconteceu nada, tá? Então, a mesma coisa que nós fizemos, por exemplo, na aula 1. Nós fizemos isso, tá? Por que não vai acontecer nada? Por que não vai mostrar nada aqui? Porque eu estou passando os valores no set. Para eu mostrar, para eu recuperar esses valores que eu estou passando para a classe, no caso aqui para a classe física, né? E na classe pessoa, tá? Para eu recuperar, eu tenho que usar os gets. Então, os sets para passar, passou para lá, fazendo a proteção, fazendo o encapsulamento, tudo certinho. Agora eu quero recuperar de lá para mostrar aqui, por exemplo, para o meu usuário, na classe tela. Então, eu tenho que utilizar os gets. Vamos lá de novo, então. Como é que ficaria aqui, ó? Física.getCódigo,
Vamos ver se ele tem aqui, ó, get código, tá? Física.oGetNome, ó, também tem, e o física.getEndereço. Também não vai funcionar, por quê? Ó, F6, eu tenho que mostrar, então eu tenho que colocar isso daqui dentro de um systemout. Ó, coloco o systemout, vou lá no final e vou terminar com o parênteses. A mesma coisa aqui, ó. Deixa eu fazer um negócio para otimizar. Ctrl C, né? Ctrl C, a gente poupa muito tempo, né? Ctrl C, Ctrl V. Só que tem que fazer direitinho aí, senão dá problema. Bom, agora sim, eu vou dar um F6 e ele vai mostrar na tela os dados que eu passei para ele, ó. 1, Macedo e Rua Brasil 100. Perfeito? Vamos lá então para o nosso próximo momento da nossa aula.
Perfeito. Então, vamos para a nossa segunda metade, né, da nossa aula. Vamos falar agora sobre polimorfismo. Então, entendemos ali, vimos como funciona mais ou menos ali o conceito e implementação da herança. Agora vamos para o polimorfismo, que é um pouco mais tranquilo. Também ele é um conceito, ok? Então, para você falar que você está, por exemplo, utilizando polimorfismo no seu projeto, que você está utilizando polimorfismo no seu diagrama de classe, ele é mais um conceito, tá? Do que diretamente assim uma expressão, um código, alguma coisa ali que vai marcar, tá? Com que você realmente esteja utilizando. Porque o que é o polimorfismo? O polimorfismo trata-se de quando você tem o mesmo método executado em classes diferentes com comportamentos diferentes, tá? Então, você tem, por exemplo, o método gravar. Eu tenho um único método gravar que eu crio, por exemplo, uma classe padrão lá, que eu chamo ela de classe de desenvolvimento. E, aliás, o polimorfismo, né, uma das funções dele é realmente você criar um padrão de desenvolvimento dentro do seu projeto ou dentro da empresa. Tá? Você criar um padrão, um modelo, um template. Porque quando eu não tenho polimorfismo, eu posso pegar um projeto lá, dividir algumas tarefas, né, sobre alguns recursos, seja sobre algumas pessoas que estão trabalhando dentro do meu projeto e falar para elas assim, ó, todas vocês, vamos colocar três, vocês três, né, profissionais aqui da nossa equipe, vocês vão ter que fazer uma tela ou então uma função, tá, para gravar dados do banco. Perfeito? Perfeito. Aí um chama o nome do método de gravar, o outro chama de inserir, o outro chama de incluir. Tá? Então, acabou com o nosso padrão. Quando você tem o polimorfismo, você vai criar, né, esse método dentro de uma classe padrão, certo? Então, você vai definir a nomenclatura do método. Você coloca lá inserir, ou então, no nosso caso, como nós fizemos aqui na classe pessoa, gravar. Então, o método vai ser esse daí. E aí você obriga essas três pessoas a fazerem a implementação dessa classe, ou então, aliás, a implementação dessa interface, né? A classe você não implementa, a interface sim. Então você cria uma interface que vai ser uma interface padrão de desenvolvimento. E aí você obriga, olha só, para você utilizar essa interface, você obrigatoriamente tem que implementar o método gravar. Então se essa pessoa não colocar esse método gravar, simplesmente a classe dela não roda, não compila. Por isso que é mais um conceito, é mais um padrão de desenvolvimento, tá? Então o polimorfismo ele é utilizado para isso também. Vamos no slide comigo um pouquinho, por gentileza. Olha só, uma mesma operação, tá? Então eu estava falando aqui do ponto de vista da programação, por isso que eu utilizei a palavra método, tá? Mas é a mesma coisa, né? De pontos de vista diferentes. Uma mesma operação com um comportamento distinto, veja bem, para classes diferentes. Então, olha o exemplo ali, ó, operação gravar dados. Esse é o nome padrão, gravar dados. E aí eu vou implementar esse método gravar dados na classe cliente e na classe produto. Então, note que são para classes distintas, certo? Mas o nome do método que eu vou implementar é o mesmo, gravar dados, ok? Só que o comportamento também vai ser distinto. Além da classe ser distinta, além da classe ser diferente, o comportamento desse método também será distinto. Professor, por que você fala que o comportamento será distinto? Ó, na primeira classe, a classe da esquerda ali, ó, classe cliente, você vai, obviamente, constituir aqui um algoritmo, uma lógica de programação para gravar dados de quem? Do cliente. Concorda comigo que vai ser totalmente diferente da lógica que você vai ter que construir aqui nessa outra classe para gravar produto? Beleza? Aqui você tem atributos que você não tem aqui. Aqui você com certeza terá atributos e algumas especificações que você não tem em cliente. Por exemplo, em produto você tem o estoque, em cliente não. Tá? Então é exatamente isso, entender que o polimorfismo é isso. Então, ele vai de encontro também com a parte de sobrescrita de método. Ok? Então, polimorfismo é exatamente isso. Ele é constituído, ele é feito, tá, como conceito para você aplicar um padrão de desenvolvimento.
classes distintas, tá? O mesmo método, a mesma operação com comportamentos distintos. É isso, tá? O polimorfismo é isso. Agora vamos ver na prática como que se aplica, né? Como que a gente constrói esse polimorfismo que nós estamos dizendo aí. Bom, para entender um pouquinho sobre o polimorfismo, a gente vai dividir aqui o nosso ensinamento, certo? A nossa didática aqui em alguns itens. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou partir para a parte de interface, tá? Que eu acho que é mais tranquilo a gente trabalhar com interface dentro do polimorfismo aí, certo? Você já vai entender por quê. Bom, a interface que eu tenho aqui, vamos ver, ó, eu tenho uma classe, olha só, né? Aqui eu tenho classe, né? Class 1, classe física, que a gente já viu, classe jurídica, que a gente já trabalhou ali, classe pessoa e classe tela. Aí eu tenho uma aqui que é nova interface. Olha só. Veja que o código dela, a codificação é diferente. Olha só, public interface. Não é uma classe, não é public class. Ó, vamos abrir de novo aqui a tela, ó, a tela. A tela é uma public class. Olha só a classe física. Olha só, public class. Olha a classe jurídica, public class. Se eu for na classe pessoa, a mesma coisa. Lá em cima, public class pessoa. Então, essa interface não é uma classe? Não é uma classe, é uma interface. Só para você não ficar, né, sem saber como é que eu crio interface, muito simples, ó, no mesmo pacote, botão direito, nova, eu tenho aqui a classe para criar a classe. Se eu quiser criar interface, eu venho aqui, ó, interface Java, tá? Clico aqui, dou o nome para a interface que eu quero, finalizo e eu vou ficar com uma interface, vai ficar assim, ó. O que eu fiz aqui nessa interface? Quando eu criei ela estava desse jeito, certo? Ela vem em branco, sem nada dentro. Desculpa. Sem nada dentro aqui, ó. Ela fica assim. Tá? O que eu fiz? Criei, vamos dar um Ctrl Z aqui, ó. Criei dois métodos, certo? Criei dois métodos aqui, ó. Os dois do tipo void. Ó, um com o nome de alterar dados e o outro com o nome de excluir dados. Fazendo aqui uma breve analogia com o CRUD, ou seja, cadastrar, alterar, excluir e recuperar. São as 4 operações do banco. Então aqui eu coloquei o alterar e o excluir. Deixa eu dar uma olhadinha nessa outra aqui, que é o template. Ó. Template. Também é uma interface. E aqui eu coloquei mais dois métodos, que é o criar e o destruir. Tá? Então, para você não perder a conta, eu tenho duas interfaces novas, ó. Uma que se chama nova interface e outra que se chama template. Na interface template eu tenho dois métodos, criar e destruir. E na interface nova interface, ó, por que eu estou falando nova interface? Porque foi o nome que a gente deu para ela aqui, ó. Eu tenho os outros dois métodos, que é o alterar dados e excluir dados. E aí a gente vai desenvolver aqui o polimorfismo para entender como, tá? Como essas interfaces elas vão interagir dentro do meu projeto. Vamos ver isso aí no próximo conceito. Ok, trabalhando com polimorfismo, você já conseguiu entender a parte conceitual, né, das características do polimorfismo, que é o mesmo método, só que eu vou fazer a implementação então em classes distintas, certo? Isso aí tá tranquilo. Agora, nós estamos fazendo o quê? A preparação do projeto para implementar isso. Então, voltando aqui no código, você viu que a gente está falando aí sobre as interfaces, tá? Então, eu criei duas interfaces, né? A nova interface, ok? E também aqui a interface, a interface nova interface. E agora, de onde virá, né? De onde vem o polimorfismo? O polimorfismo, que eu estava dizendo para você que faz parte, né, mais de um conceito, então eu tenho que implementar, eu tenho que construir ele na classe tela. Eu posso construir ele através de outra interface também, tá? Mas eu vou pegar aqui, para a gente exemplificar, a classe de tela mesmo, certo? Então a classe de tela está aqui, ó. O que nós fizemos nessa classe tela aqui? Fizemos a herança, né? Então eu escrevi aqui, ó, aula 2, POO, quando a gente executa já está aparecendo isso aqui embaixo, e aí eu fiz aqui uma
instância da classe física, ó, tá? A herança tá feita lá na classe física, então quando eu coloco aqui, ó, física ponto, ele já consegue achar o set código. Por quê mesmo? Porque lá na classe física, revisando, ó, lá na classe física eu estou implementando a classe pessoa. E a classe pessoa, realmente a classe pessoa, tem aqui, por exemplo, o nome. Então é por isso, ou seja, por meio da interface, que na classe tela, veja que eu não estou instanciando a pessoa, eu estou instanciando a classe física. Só que por meio da herança eu consigo acessar atributos, ou seja, que estão, aliás, métodos e atributos que estão na classe pessoa. Se eu não tivesse herança, eu teria que construir, ó, eu teria que instanciar a classe pessoa. Veja bem, ó, pessoa, ia colocar aqui pessoa, new, pessoa. Então, não estou trabalhando com herança no meu projeto. O que eu teria que fazer? Isso daqui, ó. E aqui, ao invés de ser set código, seria física.set código, eu teria que colocar pessoa. A herança me facilitou dessa maneira. E agora, o polimorfismo. Bom, como eu estou trabalhando agora como interface, como é que eu vou fazer para implementar? Porque a ideia é a seguinte, a ideia é, vamos pegar aqui a classe nova interface. Eu tenho aqui os métodos alterar dados e excluir dados. A ideia é fazer o quê? É implementar esses dados aqui na classe tela. Então veja bem que há uma diferença quando eu falo de implementação e assinatura. Tá? Vocês sabem qual que é a diferença entre um método assinado e um método implementado? Vamos no slide lá, ó. Tá? Então, para entender um pouquinho mais disso aí, vamos acompanhar os exemplos do professor aqui no Note, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre método implementado, certo? E método assinado. Olha só, o que nós temos aqui, ó? Eu tenho, por exemplo, alguma codificação aqui dentro do método alterar dados? Não. Eu tenho aqui, ó, por exemplo, quando eu executar esse método excluir dados, vai fazer o que, professor? Não está fazendo nada. Por que não está fazendo nada? Porque aqui eu tenho o que nós chamamos de método assinado, ou a assinatura do método. Eu não tenho o abre e fecha chaves, que seria a implementação. É diferente quando nós pegamos, por exemplo, a classe pessoa e eu tenho aqui, ó, um método gravar. Olha só, esse método está assinado ou implementado? Esse método está implementado, porque eu tenho aqui, ó, o abre e o fecha chaves. Então eu tenho a possibilidade de implementar, de codificar, de programar. A implementação é isso, né? Quando nós estamos lá na parte de implementação do ciclo de vida básico de um projeto, essa fase, essa etapa você faz o quê? Você programa, você desenvolve, você constrói códigos, comandos. Então, ó, um método implementado é o que tem código, é o que tem abre e fecha chaves. Então, lá na nova interface, ó, eu tenho métodos assinados. Então, essa é a primeira diferença que tem que ficar claro para você quando a gente está falando de polimorfismo. Por que eu estou falando isso? Porque o polimorfismo só será possível dessa maneira. Na classe padrão, na interface, qual que é a classe padrão? Né? Qual que é a que vai criar um padrão de desenvolvimento? Qual é a que vai falar assim, ó, em todas as classes que implementarem essa interface aqui, você vai ter que ter o método alterar dados. Você vai ter que implementar o método excluir dados. É essa interface aqui. A nova interface, ela vai criar esse padrão de desenvolvimento. Ok? E aí, a partir do momento que eu quiser implementar essa interface, eu quero utilizar, então, essa interface. Aí, ela vai obrigar, veja bem, ela vai obrigar que os métodos assinados, que eu mostrei para você aqui, que é o alterar dados, porque não tem abre e fecha chaves, e o método excluir dados que estão assinados aqui dentro da nova interface, ela vai obrigar que eles sejam implementados através do polimorfismo. Perfeito? Então, vamos ver isso daí no nosso próximo conceito. Muito bem, então ali chegamos, você viu ali os tipos de polimorfismo. Então, dentro dessa nova interface aqui, tá?
nós vamos implementá-la na classe teste, né? Ou seja, na classe de tela, onde o usuário faz a interação. Nós vamos implementar esses caras aí lá dentro, tá? Vamos ver isso aí agora comigo? Vamos lá então. De que maneira? Ok? De que maneira? Bom, simples, olha só. Se eu quero fazer a implementação, né, desses métodos que estão aqui somente assinados, criando assim um padrão de desenvolvimento, criando assim, né, o conceito de polimorfismo, eu tenho que primeiro ir na classe que eu quero fazer isso. E eu já tinha dito que ia ser na classe de tela. Essa classe aqui, ó. Tá? Então, olha só. Na frente aqui da classe, do nome da classe, olha só, classe tela, public class tela. Se eu quisesse fazer uma herança, eu teria o extends aqui, tá? Só que não é herança que nós estamos fazendo, é polimorfismo, tá? Então, para fazer o polimorfismo, já que eu estou utilizando interfaces, eu vou fazer o implements. Eu vou colocar aqui o implements. Tudo bem? Vamos lá no slide, por gentileza, só um momento. Olha lá. O polimorfismo, né, ele também existem alguns tipos, né? Nós temos também diferentes tipos de polimorfismo dentro da programação orientada a objetos, tá? Então nós temos ali, você está vendo, o polimorfismo com sobrecarga. É esse que a gente vai utilizar, tá? Que é a sobrescrita do método, né? Ele vem então sobrescrito com a palavra reservada override, tá? Você vai ver ali que quando a gente criar esse modelo, ele vai vir ali escrito override, a sobrecarga, é a sobrescrita do método. Por quê? Porque o método está criado lá na interface. Só que nessa classe tela, a gente vai implementar ele. Tá? Só que eu não posso construir ele de novo. Por isso que a gente fala, é uma sobrescrita do método. Então eu não posso alterar o nome do método. Eu tenho que fazer com o mesmo nome. Polimorfismo com sobrecarga, então, aqui, ó. Permite ter funções com o mesmo nome, tá vendo? É o mesmo nome. Funcionalidades similares e em classes distintas. É a mesma coisa, tá? As funcionalidades aqui elas podem ser similares, né? Mas no geral elas são diferentes, certo? E em classes distintas, porque senão não teria a necessidade de você implementar o polimorfismo aqui, tá? Então tem que ser em mais do que uma classe. E o polimorfismo paramétrico, olha só, permite ter funções com o mesmo nome, que são os construtores, né? Porém com parâmetros diferentes. Então você, dentro de uma classe, você pode ter lá vários construtores, que é um nome com o mesmo, que é um método com o mesmo nome da classe, desde que eles tenham parâmetros diferentes. Então, por exemplo, você pode ter um construtor vazio, um construtor pedindo um parâmetro, um construtor solicitando 2 parâmetros e assim por diante. Perfeito? Voltando no Note mais uma vez comigo, por gentileza. Isso. E agora, tá? Como que ficaria então aqui? Ó? Eu vou colocar o nome da interface. Veja que legal, olha só. Qual é a interface mesmo? Se chama nova interface, né? Está aqui em cima, só para a gente olhar. Ó, nova interface. Ó, eu quero pegar esses 2 caras aqui, ó, alterar dados e excluir dados. Tá, nova interface. Ctrl barra de espaço. Olha lá que legal o íconezinho da interface, pelo menos no NetBeans aqui, né? Ó, é desse jeito aqui, ó, nova interface. Isso aqui não é uma classe, é uma interface, certo? E até fala aqui, ó, public interface, nova interface, né? Como nós que criamos, ela não está dentro do Javadoc. Vou selecionar, vou dar um duplo clique aqui, ó. E aí automaticamente eu recebo aqui uma crítica, né? No nome da classe aqui, ó, tela. Por que essa crítica? Porque quando eu decido, foi o que eu falei, quando eu decido implementar essa interface, ele vai me obrigar a implementar esses 2 métodos. Não tem o que eu reclamar, né? Eu posso reclamar, né? Como alguém, né? O pessoal brinca, eu posso pular dessa altura aqui que não tem negociação. Eu sou obrigado, é por obrigatoriedade que eu tenho que implementar esses métodos, senão não funciona, tá? Olha no slide mais uma vez comigo. Por gentileza, ó, polimorfismo de herança permite a redefinição ou um método em classes herdeiras de uma classe básica, tá? Então é um outro tipo de polimorfismo, polimorfismo de herança. Permite a redefinição de um método
certo? Em classes herdeiras, aí você só vai conseguir fazer isso aí na classe que está recebendo a herança. Então tem uma particularidade aí, né? Tem algumas regras de uma classe básica, beleza? Não é o caso aqui, certo? Mas só para você saber que existe esse tipo de polimorfismo também, polimorfismo de herança. Voltando aqui no Note, por favor. Ok. E aí vai acontecer o seguinte, ó, voltando lá aonde tem o erro, ó. Então, não tem negócio. Enquanto você não resolver, enquanto você não implementar os métodos que ele está falando, ó, eu tenho métodos obrigatórios. Ou implemente, ou, né, fique aí até amanhã, seu código não funcionará. Não vai funcionar. E aí o NetBeans nos ajuda, ó. Ele tem aqui uma campainha aqui, uma ideia, né, ó. Eu clico ali, vamos lá de novo, eu clico ali, ó, e ele vai me dar uma sugestão aqui, ó, implementar todos os métodos abstratos. Os métodos abstratos são os métodos obrigatórios, tá? De novo, que ele saiu, que eu demorei muito, eu vou clicar aqui e olha só, retirou a crítica que tinha aqui em cima do tela. Por que que ele retirou? Porque se eu rolar aqui o meu mouse, eu vou observar que os métodos foram implementados aqui, ó, tá? Alterar dados e excluir dados são os métodos, olha só, que estavam somente assinados aqui na classe interface. Então, quando eu decidi implementar essa interface, eu decido também, ó, sobrescrito, lembra que eu falei que ele ia aparecer o override aqui? Eu decidi por sobrescrita de método, tá? Que é o polimorfismo com sobrecarga, eu decidi fazer a implementação. Isso daqui, ó, é somente uma linha padrão. Isso aqui eu posso retirar, que não dá problema também, ó, não dá erro, certo? Esse throw new aqui, ó. E aí eu posso colocar o que eu quiser aqui, tá? Posso colocar, por exemplo, um system out aqui, ó, alterar dados, certo? E aqui eu posso colocar mais uma linha aqui, excluir dados. Coloquei padrão aqui na classe tela, beleza? Então, a classe tela está implementando essa nova interface e eu fiz isso daqui. Ok? Vamos para o próximo conceito e eu quero dar aqui mais um exemplo sobre o polimorfismo também. Vamos lá. Perfeito, né? Continuando então o polimorfismo, você viu que já executou. Trata-se então de métodos abstratos, tem o override ali que é a sobrescrita do método, funcionou bonitinho. Só que eu falei assim, ó, polimorfismo é quando você executa os métodos em mais do que uma classe. Então nós fizemos em uma só, tá? A classe padrão, né, a interface que cria o modelo é a nova interface, os métodos assinados estão lá. Mas eu só implementei uma classe, que é a classe de tela. Falei, ó, essa classe aqui eu quero implementar a interface, nova interface. Ele falou assim, ó, então executa, implementa os métodos alterar e excluir dados. Agora, para dar o exemplo completo, eu preciso fazer isso em outra classe. Então vamos lá comigo. Como é que vai ficar aqui, ó? Eu vou pegar aqui uma outra classe qualquer, tá? Vamos pegar, por exemplo, essa classe 1 aqui. Deixa eu ver, é uma classe abstrata, não. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma classe do zero aqui, ó. Botão direito, nova, classe Java. E eu vou criar aqui uma classe para implementar o polimorfismo, então eu vou chamar ela de polimorfismo. Não confundir polimorfismo com poliformismo, que não tem nada a ver. Polimorfismo, certo? Finalizei. Olha só o nome da nossa classe, está aí, aparecendo. Polimorfismo. Bacana. E agora eu vou fazer a mesma coisa. Ó, implements, veja bem. Implements, nova interface. Botão Ctrl / de espaço, apareceu a interface. Duplo clique. Ó, ele já, deixa eu ver aqui. Olha lá, ele já, não está mostrando aqui, ó. Isso. Ele já deu a crítica para mim ali, dentro, em cima de polimorfismo, né? Sugerindo, ó, tá acontecendo alguma coisa aí. Ou seja, você quer implementar essa interface, então ela tem métodos abstratos. Cliquei ali, ó, então implementa para mim todos os métodos. E aí eu dou um duplo clique, ele vai colocar novamente lá o override, eu vou retirar aqui de novo a linha de código que ele está colocando automático aqui dentro dos métodos e, ó, uma classe pequenininha, porque ela não tem nada ainda, né? Então, eu criei a classe,
já fiz a implementação da interface, ele já verificou que existem métodos abstratos, eu aceitei, ele já colocou com override aqui, ó. Mas a magia do polimorfismo é essa, olha só. Lá na classe tela, eu tenho, vamos pegar um método aqui só, eu tenho o método alterar dados. E eu escrevi aqui dentro, ó, um system out escrito alterar dados, tá? Agora, lá na classe polimorfismo, que eu acabei de criar, eu posso alterar o código desse método. Lembra? O mesmo método em classes diferentes, ou seja, aqui é a classe polimorfismo, lá era a classe tela. E aí com comportamentos diferentes. Então, aquela classe, o método alterar dados, ele está se comportando da maneira que ele vai mostrar uma mensagem na tela. Aqui eu posso, por exemplo, fazer um for, eu posso fazer várias outras coisas aqui. Ó. Vamos criar um for aqui, ó. int i igual a 0, tá? Eu vou colocar aqui até que o i for menor ou igual a 4, né? E mais. Abre e fecha, e aí eu vou escrever o meu nome 5 vezes na tela, tá? E aí eu ainda quero colocar aqui o i para ele mostrar, i mais isso. Vai colocar 1, 2, 3, 4, 5. Então, quando eu executar esse método aqui, ó, o método alterar dados da classe polimorfismo, ele vai escrever o meu nome na tela 5 vezes. Quando eu executar o método alterar dados só que da classe tela, o que ele vai fazer? Ele vai escrever alterar dados. É assim que funciona, certo? É assim que funciona o nosso polimorfismo. Beleza? A demonstração na prática está sendo feita, vamos lá no slide mais uma vez, ó, tá? Então, nós estamos trabalhando nessa aula aí com tudo isso que está aí, com esses 3 itens, né? Tanto com encapsulamento, tá? Estamos trabalhando com herança e estamos trabalhando com polimorfismo também, certo? Então, estamos vendo tudo isso daí nesses exemplos. Vamos voltar aqui no Note. Ok. E aí, eu poderia executar esses métodos aqui mais uma vez também, tá? Poderia fazer outros testes aqui para executar esse método aqui dentro do main, já que ele está aqui na classe tela, né? A classe tela aqui tem o método main, poderia executar esse método, certo? E também o outro lá que está dentro da nova interface, tá? Mas o conceito, tá? O conceito é esse. E provamos aqui que realmente ele está implementado, tá? Então, novamente, o meu padrão de desenvolvimento é a interface, nova interface, tá aqui, ó. Eu criei 2 métodos, o quê? Métodos assinados, beleza? Na classe tela, ó, eu estou implementando a interface, nova interface. E aí eu tenho a implementação do método alterar dados, também do excluir dados, mas a gente está pegando o exemplo aqui do alterar dados. Aqui ele está mostrando na tela essa string, alterar dados. É isso que esse método aqui faz. Na classe polimorfismo, que nós criamos somente para fazer o teste aqui, nós também implementamos a interface nova interface, ou seja, também vai ter que ter o método alterar dados e o método excluir dados. Só que aqui o método alterar dados ele se comporta de uma maneira diferente, ou seja, a codificação que tem aqui é outra. Aqui ele faz um for e mostra um nome na tela 5 vezes. Perfeito? Ok, bom, vamos para mais um período de interação, tá? E eu já volto.
Ok, bom, vamos então, nós tínhamos ali o recapitulando, tá? Mas antes tem uma dúvida ali que o pessoal falou, né? Que os alunos ainda estão um pouquinho com dúvida, questão do polimorfismo. Mas tudo bem, porque é o tópico que a gente está trabalhando agora, tá? Vamos voltar aqui no código, que eu já explico novamente, faço uma revisão aí para não ficar dúvida, tá? Então, o polimorfismo, conceitualmente, nós aprendemos que é um método, certo? Então, nós temos aqui, ó, dois métodos, certo? O alterar dados e o excluir dados, que eles serão executados em classes diferentes com comportamentos diferentes. Então, quais são as classes que eles serão executados? Uma das classes é a classe tela, tá? Então, nós implementamos a nova interface aqui e eu tenho a implementação do método alterar dados e excluir dados, certo? Só que nessa classe tela, o método alterar dados, ele faz isso daqui, ó. Ele executa um system.out.println, que é um comando de exibição, e está mostrando na tela essa string, alterar dados. Tá? Então, esse é o comportamento desse método. Como na outra classe, então, eu vou ter um comportamento distinto. Veja bem, ó, na classe polimorfismo, que foi a classe que nós criamos depois, ela também está implementando a interface. Isso significa que eu vou ter aqui os métodos alterar dados e excluir dados, só que nessa classe o comportamento do método alterar dados é diferente. Aqui ele está fazendo um for. Beleza? Então, se você olhar no slide, é exatamente isso. É uma classe, tá? Que tem métodos com o mesmo nome, ó, alterar dados, tá? Ele é o mesmo nome do método que está lá na classe tela, ó, alterar dados, só que aqui ele faz uma coisa e na classe polimorfismo ele faz outra. É exatamente isso. O polimorfismo, ele é isso, ok? Para finalizar, eu quero fazer mais um teste aqui com você. Vamos lá, ó. Aqui dentro da classe tela, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou executar um desses métodos, tudo bem? Vamos escolher aqui a classe polimorfismo. Então, dentro da classe tela, quando eu executar o código, eu quero executar o método alterar dados que está aqui na classe polimorfismo. Então, o que eu tenho que fazer? Uma instância. Então, vamos instanciar aqui a classe polimorfismo. Ó, Ctrl barra de espaço, Enter. Vamos chamar aqui o objeto de P somente. E vamos instanciar. Novamente, repetindo aqui, colocando new, repetindo o nome da classe. A partir daí, eu vou colocar o P, ponto, eu vou ter acesso, olha lá, quem que veio aí? O alterar dados. Perfeito. Se eu executar esse método alterar dados, o que ele faz? Ele vai executar a rotina de codificação que eu tenho dentro da classe polimorfismo, mesmo o método estando criado aqui em primeira instância na interface. Só que como ele só está assinado através do polimorfismo, ele está implementado na classe que nós demos o nome também coincidente aqui de polimorfismo. Então ele vai fazer o for e vai mostrar o meu nome 5 vezes na tela. Ó, vou executar aqui e é exatamente isso que ele fez, tá vendo? Colocando, né, o item, o i aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4, 5. É que como eu quis fazer uma lista, né, começando pelo 0, ele foi do 0 até o 4. Tá aí, ó. Ok? Então, isso é o polimorfismo. Beleza? Só para não sobrar dúvida nenhuma aí. Vamos lá para frente, vamos ver o recapitulando da nossa aula aí de hoje, né? O que nós vimos hoje aí, ó. Bom, o ponto-chave, ou seja, os pontos, né, focais da nossa aula foi herança e polimorfismo. Tá? Só que nós continuamos a trabalhar com os conceitos de objeto, com os conceitos de instância, com a parte da classe que tem atributos e métodos e o encapsulamento. Isso nós vamos trabalhar em todas as aulas, tá? Porque o nosso conteúdo ele é evolutivo. Então, nessa aula, herança e polimorfismo. Herança, nós vimos a parte do diagrama, mostrei para você o diagrama de classe, como implementa-se a herança, o relacionamento lá que é o generalização. A partir daí, nós desenhamos essas classes no NetBeans e mostramos lá, por exemplo, a herança, né, a herança aqui que seria a herança hereditária. Nós temos os dois tipos, né, herança hereditária e herança por direito. No polimorfismo, nós executamos aqui o polimorfismo de sobrecarga, que é o override lá. Beleza? Pessoal, bom, é isso. Espero que tenha ficado claro, tá? Essa aula para você. Se de repente, né, você ficar com alguma dúvida, reassista a aula, tá? A aula ficou bem bacana, tá? E está dando para entender claramente aí a questão aí dos conceitos de herança e polimorfismo.
e como é uma ideia, tá, de você fazer a implementação no código. É lógico que vai muito além disso, certo? Então, sempre pegue o básico aqui para você ir além, tudo bem? Bom, ficamos por aqui, então espero você na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá!